Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Agora são 10 horas em ponto e você confere agora os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Vem comigo. Olha só para esses dados, o número de mortes por homicídio caiu no Brasil, mas fechou 2023 com uma média de 103 vítimas por dia. A queda de 3,31% é a primeira registrada desde 2020. Rio de Janeiro, Salvador e Manaus foram as cidades com as maiores quantidades de vítimas. Segundo o mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o país teve 37.639 vítimas de homicídio doloso quando existe a intenção de cometer o ato, contra 38.926 casos de 2022. Os números mostram que o Nordeste teve a maior quantidade de homicídios dolosos, com pouco mais de 16.400, seguido pelo Sudeste, que registrou 9.668. No Norte, foram 5.071, no Sul, 3.917. E no Centro-Oeste, 2.504. Vale destacar que Centro-Oeste e Sul apresentaram as maiores reduções nos casos de homicídios dolosos em relação a 2022. A maioria das vítimas do crime no ano passado era do sexo masculino, mas o número caiu 3,8% em relação ao ano anterior, quando 35.921 homens morreram por homicídio doloso. Segundo o relatório, houve um aumento de 2,1% na quantidade de vítimas do sexo feminino em relação a 2022, com 2.628 casos. Dos estados, o que teve o maior número de registros do crime foi a Bahia, com mais de 4.600. Na sequência, vieram Rio de Janeiro, com mais de 3.500 mortes, e Pernambuco, com 3.332. A crise sobre a permanência ou a saída de Jean Paul Prates do comando da Petrobras deve ter um dia decisivo nesta segunda-feira. Uma reunião foi convocada pelo presidente Lula para hoje à noite e contará com a presença dos ministros da Fazenda, da Casa Civil e também pelo ministro de Minas e Energia para tratar do assunto. Aliados do Executivo têm agido nos bastidores para diminuir a tensão e ganhar mais tempo para o Executivo no cargo. Aliados de Lula, porém, consideram a situação insustentável. No domingo, Lula convocou ministros para uma reunião em Brasília para discutir a crise na Petrobras. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participaria do evento. O ministro da Comunicação Social, Paulo Pimenta, também participaria. Lula, porém, segundo integrantes do governo, irritou-se com o vazamento da realização da reunião durante a tarde e decidiu cancelar o encontro. Os ministros foram avisados e nem chegaram a se dirigir ao Alvorada. A possibilidade da saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras ganhou força após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, admitir na semana passada ter conflitos com o presidente da estatal. Aliados de Prates consideraram o episódio como uma declaração de guerra. Nos últimos dias, porém, vinham tentando ganhar tempo para driblar a turbulência. E agora vamos de destaque internacional, porque o México retirou seu pessoal diplomático e fechou a sua embaixada em Quito neste domingo, após a ruptura de relações com o Equador. A crise começou após a invasão policial na sede diplomática para capturar o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Vamos ver. O grupo de 18 pessoas, formado por funcionários e suas famílias, foi levado ao aeroporto acompanhado pelos embaixadores da Alemanha, Panamá, Cuba e Honduras, que garantiram que sua integridade fosse respeitada, de acordo com o governo mexicano. A saída dos diplomatas ocorre depois que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou a ruptura de relações devido à entrada da polícia na embaixada mexicana em Quito, um fato nunca antes visto no mundo e condenado por países latino-americanos e também pelos Estados Unidos. A Nicarágua também rompeu relações com o Equador no sábado. A Organização dos Estados Americanos e as Nações Unidas também rejeitaram essa ação que atenta contra a inviolabilidade das instalações diplomáticas consagrada na Convenção de Viena. Neste domingo, a Espanha e a União Europeia se juntaram à rejeição, destacando a necessidade de respeito às normas internacionais. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou que havia convocado sua embaixadora no Equador, Segundina Flores.
E o conflito em Gaza completou 6 meses neste domingo, com mais de 33 mil vidas perdidas, em sua maioria mulheres e crianças. O número é contabilizado pelo Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas. Israel anunciou que retirou as suas tropas do sul da região, mas as negociações por um cessar-fogo que envolva a troca de reféns ainda não foram descartadas. O exército israelense retirou suas tropas do sul de Gaza neste domingo, 6 meses depois de uma guerra devastadora entre Israel e o movimento islamista Hamas, e quando as negociações para uma trégua devem ser retomadas. Mas os militares indicaram que uma força significativa vai continuar operando no território palestino para realizar operações baseadas em inteligência. Pouco depois, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu garantiu que Israel está a um passo da vitória em Gaza e insistiu que não haverá um cessar-fogo até que o Hamas liberte todos os reféns. 6 meses de guerra deixaram o estreito território palestino em ruínas e a maioria dos seus 2,4 milhões de moradores está à beira da morte, segundo a ONU. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza, governada pelo movimento Hamas, anunciou neste domingo que 33.175 pessoas morreram no território palestino desde o início da guerra com Israel, em 7 de outubro. Também neste domingo, de madrugada, as forças de segurança israelenses bombardearam o leste do Líbano, local com forte presença do Hezbollah. A informação é de uma fonte próxima desse movimento pró-Irã, embora a Defesa Civil não tenha reportado vítimas. E nessa segunda-feira, gente, acontece o eclipse solar, já tem muita gente falando sobre o assunto. O fenômeno poderá ser visto no México, Estados Unidos e também no Canadá. E de acordo com os astrônomos, ele deve começar a ser visto a partir do meio-dia e 42 minutos e deve atingir o seu ponto central às 15 horas e 17 minutos. E já que a visualização total ou parcial só será possível nos países do hemisfério norte, o Museu do Universo, que fica na Gávea, no Rio de Janeiro, vai fazer aí uma programação especial e gratuita para quem quiser acompanhar. Mas se você, assim como eu, não puder estar nem no planetário do Rio de Janeiro, saiba que a gente vai poder acompanhar sim o eclipse solar total no canal da NASA no YouTube. Portanto, temos aí opções. A transmissão começa às 14 horas do horário de Brasília e você não pode, é claro, ficar de fora. Essa edição, gente, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você confere mais informações daqui a pouquinho na edição das 11 horas com a Tabata Porte. Portanto, não perca.